Em algum lugar do passado do nosso país, acredite, a literatura tinha um lugar importante na sociedade. Sobretudo, os nossos poetas eram lidos, festejados, criticados, eram figuras constantes na, na vida social, política, cultural do país. Muito diferente de hoje, em que certamente há mais escritores e poetas que leitores. Eu desconheço um grande país que sua nação não seja uma nação de leitores. Eu desconheço. Para mim é impossível o Brasil sair dessa letargia, desse trágico momento de conflitos ideológicos dos mais sórdidos possíveis, desse saudosismo, trágico saudosismo pelo militarismo, desse momento de brutalidade das relações, das redes sociais terem essa coisa tão maravilhosa, terem se transformadas em trincheiras do ódio, do rancor, da difamação, da calúnia, da injúria. Em um determinado momento, as pessoas discutiam arte. No primeiro disco da Legião Urbana, há uma música chamada Conexão Amazônica, que Renato Russo cantava: estou cansado de ouvir falar de Freud, Engels, Marx, intrigas intelectuais rondando em mesa de bar. O Renato não podia imaginar, não poderia imaginar que tempos depois o que ronda as mesas de bares é porte de arma, direito a matar, homofobia, truculência, nazi-cristianismo, destruindo com o cristianismo, com essa coisa tão bonita que é para mim a ideia de Cristo como um sujeito de amor e de entendimento e que nos livrou do castigo, da perversão, da dor através do amor. Isso está sendo tudo destruído no nosso país por esse nazi-cristianismo que está aí. E ele não podia imaginar que parte considerável da juventude hoje sonha mais ter uma pistola .40 na cintura que um livro. E aqui que entra o tema da minha fala aqui, entra o nome de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um poeta único na literatura brasileira e mundial. Ele vencendo a todo tipo de barreiras intelectuais, ideológicas, de estilo literário, do que se entendia como poesia, como literatura. Augusto dos Anjos, ele sobreviveu a tudo isso, e sua poesia chegou aos nossos dias graças a um público fiel e crescente que se identifica na poesia de Augusto dos Anjos um retrato perpétuo de quem nós somos, que parte da nossa destruição, do caos do nosso organismo morto, para a podridão social, essa podridão mítica social que nós podemos, que se pode observar de vários os ângulos, nessas relações intrincadas, subterrâneas, que envolve vários agentes da sociedade. E Augusto dos Anjos, ele foi feliz quando ele parte do túmulo, parte da podridão, parte da insanidade, da verborragia, das palavras agressivas aos ouvidos, para nos dizer de maneira objetiva e contundente quanto nossa alma é pequena diante a grandeza da vida, que insistimos em anular, insistimos em triturar, matar, macular,
E Augusto dos Anjos chega a ser perverso na sua demonstração de repugnância ao que ele mesmo chamou de natureza humana, essa natureza perdida, insólita, soberba, que se coloca em vários degraus de superioridade diante ao seu semelhante. Então a poesia de Augusto dos Anjos, ela nos nivela por baixo, ela nos chama, essa poesia nos chama para a beira da morte, para olharmos para os nossos corpos apodrecidos e dizer: tá vendo? É isso, porra, que você é no final, um banquete para vermes. Então, naquele momento que você olha, sabe, as notícias nos jornais, vê esses caras aí prometendo, e essas mulheres, mundos e fundos, cada um com a ideia, cada um com a sua verdade, com sua imposição de sentimentos, cada um achando que descobriu a razão filosófica da vida. Alguns vão chegar lá e tome, dane-se. E é aí que a poesia de Augusto dos Anjos, ela cresce e nos pega de maneira contundente. Eu creio que foi aí, por isso que ele sobreviveu, porque ele vem não de um lirismo, de um subconsciente, de uma imagem, ele parte do concreto. Os seus versos são a deitação da vida, das nossas vidas, em uma cama de pregos. E ao fazer isso, ele, sem querer, eu penso que também nos deixou também uma possibilidade de sermos diferentes, de encararmos a vida de uma maneira menos soberba. A soberba hoje é a desgraça da nossa civilização, sobretudo no Brasil. A paixão pelo dizer ultimamente é muito maior do que a paixão pelo fazer. E o Augusto dos Anjos, ele diz: um dia o operário da ruína, o verme, vai comer seu corpo, porra, não vai sobrar nada de você, ninguém vai lembrar de você. Um juiz, um ministro do Supremo, o mendigo da rua, o motorista do ônibus, a professora, o gato, os cachorros aqui da casa, todos nós estamos nivelados e temos um encontro marcado pelo mesmo caos do fim, da destruição de quem nós somos pela matéria. Isso parece óbvio, mas parece também algo que as pessoas se recusam a entender. E o Augusto dos Anjos, nesse derrame verborrágico de poemas, nesse seu quase transe autodestrutivo emocionalmente, nessa sua poesia que parte do que há de mais podre e nojento no ser humano, eu acredito que ele também quis nos dizer: olha, ainda dá tempo antes que você desça a uma sepultura, antes que você, matéria fedida, morra, de fazer algumas coisas interessantes. A poesia de Augusto dos Anjos é uma obra eterna, e é uma obra que, enquanto a humanidade viver, enquanto essa humanidade for para si mesmo o carrasco, a carrasca e a dor, o eco sombrio da poesia de Augusto dos Anjos, ela vai se perpetuar, indiferente a modismos, né? A poesia dele, ela vai lentamente atravessando os anos. Daqui a alguns anos no futuro, alguém vai estar falando outras coisas sobre essa poesia. Então, Augusto dos Anjos, poeta universal, e dele eu recito, para terminar essas coisas que eu estou falando, uma poesia chamada Ideia.
Preste atenção como Augusto ele vai por dentro da questão, da semântica. É como se fosse um punhal ardendo, sabe? Ardendo de maneira cortando de maneira agressiva as vísceras. Ele vai nos levando a um autoconhecimento, como eu disse anteriormente, que parte de dentro, como se estivesse arrancando nossas vísceras e depois empurrando essas vísceras das nossas bocas. A ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas que, em desintegrações maravilhosas, delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica, quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente e quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica. Que imagem aterradora! Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente e quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica. Augusto dos Anjos. A ideia.